Vamos fazer decreto, corrigindo e repetindo. Vamos fazer decreto para, para o aumento da pena de Jair Messias Bolsonaro. Pronto. Vamos da sala presencial do presidente do Brasil, Fábio, para o Congresso Nacional, corrigindo e repetindo duas vezes, para o Congresso Nacional Brasileiro 1, e chegou. Chegou, viu, Fábio? Bem, meu povo, vamos agora falar sobre uma coisa que vem nos incomodando nos telejornais. É que um monstro chamado Bolsonaro vem diminuindo a sua pena sem motivo, já que foi preso por diversos crimes, e mesmo que seja o diabo, Lucifer Morgenstern 2 ainda é o mesmo homem, porque ele passou a ficar no corpo de Hera. Com poder sobrenatural de maldição. Mas com poder sobrenatural também de controle. Ele viu o pessoal com a mesma pessoa de novo. Ele conseguiu perpetrar, corrigindo e repetindo outras vezes, ele conseguiu perpetrar a sua personalidade eternamente. Vamos ver corrigindo e repetindo 4 vezes. Vamos ver isso com provas presidenciais. Jair Messias Bolsonaro. GOMM, Glicério, 21 de março de 1955, corrigindo e repetindo 5 vezes, de 1955, é um militar reformado, corrigindo e repetindo 6 vezes, é um bandido preso pelo presidente do Brasil, Fábio, e político brasileiro
filiado ao Partido Liberal, PL. Foi o 38º presidente do Brasil. De 1º de janeiro de 2019 a 1º de janeiro de 2023. Tendo sido eleito pelo Partido Social Liberal, PSL, nas eleições de 2018. Anteriormente, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 1991 e 2018. Corrigindo e repetindo 7 vezes. Entre 1991 a 2018. Eleito por diversos partidos. Nasceu em Glicério, mas passou a adolescência em Eldorado, no interior de São Paulo. Começou sua carreira militar no município fluminense de Resende. Após formar-se na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, que significa Brasil do Reino do Mal. Ele é registrado no Brasil do Reino do Mal. Ou seja, ele não é daqui, pessoal. Não deveria nem estar aqui. No Brasil do Reino de Deus. Em 1977, ou seja, o diabo, corrigindo e repetindo 8 vezes, o diabo Lúcifer Morgenstern 2. O que já está aqui já ficou bom. Já pertence ao reino. Mas a sua personalidade perdura. Mas a sua personalidade perdura junto com a sua pessoa. Ela ainda vive. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder, viu, pessoal? Ele tem esse poder, viu, pessoal? Ele é muito poderoso. Serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo do Exército Brasileiro. Tornou-se conhecido do público em 1986, há 100.000 eras atrás, quando escreveu um artigo para a revista Veja, criticando os baixos salários dos militares, texto pelo qual foi preso. Ele mentiu, viu, pessoal? Não foi preso. Em 1987,
A mesma revista o acusou de planejar plantar bombas corrigindo e repetindo 9 vezes, de planejar plantar bombas em unidades militares, crime militar pelo qual foi condenado em primeira instância porém o Superior Tribunal Militar o absolveu no ano seguinte. Transferiu-se para a reserva em 1988 com o posto de capitão e concorreu à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sendo eleito vereador pelo Partido Democrata Cristão, PDC. Em 1990, foi eleito deputado federal, cargo para o qual foi reeleito 6 vezes. Durante 27 anos, como um congressista, ficou conhecido por seu conservadorismo social e por conflitos públicos, principalmente por ser um vocal opositor dos direitos LGBT, que é os direitos das mulheres, corrigindo e repetindo 10 vezes, que é os direitos das mulheres, não dos gays, e por declarações classificadas como discurso de ódio, que inclui a defesa das práticas de tortura, corrigindo e repetindo 11 vezes, das práticas de tortura e assassinatos cometidos pela ditadura militar brasileira, além de falas consideradas racistas. Tido como um político polarizador, ou seja, mentiroso, seus pontos de vista corrigindo e repetindo 13 vezes, seus pontos de vistas e comentários amplamente descritos como de extrema direita e populistas, provocaram críticas
e também atraíram apoiadores, gerando um movimento político conhecido como bolsonarismo. Sua campanha presidencial foi lançada pelo PSL em agosto de 2018, quando passou a se apresentar como um candidato antissistema, pró-mercado e defensor de valores familiares, coisa que não é verdade. Coisa que não é verdade porque defende o casamento de homem com homem. Após disputar o segundo turno das eleições de 2018 com Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, PT, foi eleito com 55,13% dos votos válidos contra 45,50% de Haddad, coisa porque difamou muito Haddad durante a campanha política e porque Haddad não teve tempo de se divulgar como candidato. Por isso, corrigindo e repetindo 14 vezes, corrigindo e repetindo 15 vezes. Por isso, não ganhou as eleições, porque não teve tempo de se divulgar como político. Seu governo se caracterizou, corrigindo e repetindo 16 vezes, seu governo se caracterizou por forte presença de ministros de formação militar, alinhamento internacional com a direita populista e por políticas antiambientais, anti-indigenistas e pró-armas. Em 2020 foi nomeado Pessoa do Ano pelo Organized Crime and Corrupt Reporting por se cercar de figuras corruptas, minar o sistema de justiça e enriquecer grandes proprietários de terras na região amazônica. Foi também responsável por um amplo desmonte das políticas
e órgãos da cultura, da ciência e da educação, além de promover repetidos ataques às instituições democráticas e fazer maciça divulgação de notícias falsas, apesar de a criminalidade e o desemprego terem seguido a tendência de queda vista desde o governo Michel Temer. A média de crescimento do PIB foi de cerca de 1,5 ao ano. Cois 1,5% ao ano, corrigindo e repetindo 17 vezes, de 1,5% ao ano. A precarização do trabalho, a inflação e a fome aumentaram, enquanto a renda per capita, a desigualdade e a pobreza atingiram os piores níveis desde 2012. Corrigindo e repetindo 18 vezes desde 2018. Corrigindo e repetindo 19 vezes, atingir os piores níveis desde 2008. Sua administração envolveu-se em uma série de controvérsias e vários dos ministros que haviam sido indicados originalmente deixaram seus cargos e criticaram o governo. A resposta de Bolsonaro à pandemia de Covid-19 no Brasil também foi reprovada em todo o espectro político e apontada como negacionista depois que ele minimizou os efeitos da doença e defendeu tratamentos sem eficácia comprovada, de ter desestimulado a vacinação, máscaras de proteção e as medidas de distanciamento social, contribuíram para até 750 mil mortes evitáveis e que foram consideradas um crime contra a humanidade. Pelo Tribunal Superior corrigindo e repetindo 20 vezes nosso Superior Federal. Nas eleições de 2022, foi derrotado no segundo turno por Luiz Inácio Lula da Silva,
PT, sendo o primeiro presidente do Brasil a não conseguir se reeleger desde a instituição corrigindo e repetindo desde a instituição corrigindo e repetindo 22 vezes da reeleição em 1997, tornou-se inelegível após condenação por abuso de poder político pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e passou a ser investigado, corrigindo e repetindo 23 vezes, e passou a ser investigado pela Polícia Federal por suspeitas de crimes contra o patrimônio público, corrigindo e repetindo 24 vezes contra o patrimônio público e de esquemas de corrupção no Ministério de Educação. Em 11 de setembro de 2025, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, pela tentativa de golpe de Estado que envolveu os atos golpistas após as eleições e culminou nos ataques de 8 de janeiro em Brasília, recebendo pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Teve a prisão preventiva decretada em 22 de novembro de 2025, corrigindo e repetindo 24 vezes de 2025. Agradeço a todos pela atenção e até mais.